Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a BeagleBone Black, que é um computador de placa única, então é uma outra modalidade de sistema microprocessado, um nível de abstração bem maior do que aquele que a gente tem quando trabalha diretamente com microcontrolador ou passa por uma plataforma como o Arduino. Aqui no caso da BeagleBone Black, a gente vai ter realmente um computador rodando um sistema operacional Linux ou Android, tá? E a capacidade de processamento é bem maior, então ele é mais indicado para tarefas específicas. Vocês vão notar que, ao mesmo tempo que ele possui um microprocessador que opera numa frequência bem maior, então tarefas que envolvem processamento de imagem, por exemplo, são bem mais adequadas de serem feitas aqui, mas algumas coisas mais primitivas, como a temporização, a gente até tem que recorrer a outros microcontroladores, tá? A BeagleBone Black ela vem com um processador principal, mas ela vem também com duas unidades que a gente chama de PRU, que são microcontroladores adicionais justamente para essas tarefas em tempo real. Passando um pouco pelas especificações do hardware, nós temos então um processador AM335X operando a 1 GHz, é da arquitetura ARM, tá? É um Cortex A8, tem um acelerador gráfico 3D. Essas duas unidades adicionais de processamento, tá? São dois microcontroladores de 32 bits, muito usados em rotinas de temporização. Um acelerador Neon para operações em ponto flutuante. Esse acelerador, pessoal, permite em uma única instrução você realizar operações de 128 bits em paralelo. Tá? Então você pode somar dois double ou pode somar quatro floats, enfim. Tem várias opções, a gente pode estudar isso mais para frente. E na realidade é uma das características do ARM para processamento paralelo. Tá? A BeagleBone vem com 512 de RAM DDR3 e então além dessa parte de processamento e memória, nós temos para o armazenamento uma memória flash interna de 4 GB, tá? Ela já vem com Debian instalado e um slot para cartão SD e você tem a opção de colocar o sistema operacional aqui também. Em termos de interfaces, a lista é gigantesca, só colocando as principais aqui. Nós temos o USB cliente e host, tá? A USB 2.0, tá? Que a BeagleBone usa, e no cliente a gente tem aquele conector mini USB, não é o micro USB como o do ESP32. O mini USB é o mesmo que é usado, por exemplo, no Arduino Nano, tá? Já o USB host é o conector tipo A normal, Ethernet, dois conectores de expansão de 46 pinos, é aqui que nós temos as portas de entrada e saída, os canais analógicos, né? PWM, alimentação, tudo a gente tem acesso por aqui. E aí nós temos então GPIO, UART, SPI, I2C, CAN, EtherCAT, Profibus, vários outros protocolos suportados, tá? E nós estamos falando de um computador, tá? Até esqueci de colocar lá no slide de especificações que ele tem também interface HDMI. Mas uma opção de desenvolvimento é você ligar por meio do mini HDMI um monitor, né? Ligar na porta USB um hub, tá? Porque ele só tem um conector aqui. E aí por meio desse hub você conectaria um mouse, um teclado e então você teria o próprio computador, né? A própria BeagleBone Black sendo usada para o desenvolvimento e depois para a execução do software, né? Então você vai programar dentro do computador e vai pedir para executar um código que pode, por exemplo, acender um LED, pode afetar saídas digitais, né? Pode receber também sinais analógicos, enfim. Essa é a primeira opção. Uma outra abordagem estando a BeagleBone em rede, e essa rede você pode usar tanto a rede Ethernet como uma rede que ela mesma já cria com o computador assim que você liga na USB cliente, tá? Então, via rede, você estabelece aqui uma conexão SSH, que é um shell remoto, e aí você tem acesso do seu computador ao Linux que está rodando aqui na BeagleBone Black. Você pode usar o terminal para fazer o seu código usando algum editor de texto no terminal e pedir para executar. Tá? Tem também a cross-compilação, mas antes disso eu queria só destacar que além dessa opção, ainda é muito parecida com essa, né? Você pode desenvolver o código no seu computador,
fazer o upload dele via SSH para BeagleBone e pedir para compilar. Então, não necessariamente você precisa digitar o texto no terminal. Aliás, como a gente está falando de um sistema que roda o Debian, você também poderia lançar um aplicativo com interface gráfica via SSH. É só na hora da conexão passar lá o argumento "-x", você tem o ambiente x11 também. No caso do Linux, se aqui estiver rodando Linux também, acabou. É tudo que você precisa para rodar aplicações gráficas aqui, né? Mas normalmente a capacidade de processamento do seu PC vai ser mais indicada para fazer essa parte de codificação, né, com autocomplete, com umas IDEs mais pesadas. Então você tem essa opção de fazer o código aqui e jogar via SFTP, que é um FTP por SSH, né, os arquivos para cá. Depois você abre o shell aqui no Linux e usa o shell só para compilar, né, e executar a aplicação, ou configurar, por exemplo, para execução automática. Uma terceira opção é muito parecida com essa segunda, mas é o seguinte: a gente tem a opção de executar dentro do seu computador um cross-compilador, que em português às vezes a gente vê com o nome compilador cruzado. Como que funciona? Você codifica aqui eu estou falando no caso da gente usar uma linguagem compilada, como C ou C++, você passa pelo compilador cruzado, ele gera um arquivo executável, um binário, tá? Para a arquitetura da BeagleBone Black. Então, mesmo se você estiver usando um Linux AMD64, e aqui é ARM, né? ARM v7 ou ARM ABI, você tem essa opção de usar um compilador cruzado, gerar um binário que você não vai conseguir executar aqui, é claro, porque é para outra arquitetura, e enviá-lo via SSH SFTP para BeagleBone Black, para posterior execução, tá? Em qualquer uma dessas abordagens, eventualmente você ou a ferramenta que você está usando, então, direta ou indiretamente, você tem que lidar com o Linux que está em execução na BeagleBone Black, tá? Então aqui eu tentei enumerar de uma maneira bem simples, né, os comandos mais usados. Não tem como a gente passar um curso completo de Linux aqui dentro. Aqui é só o básico do básico para vocês terem já a opção de fazer algumas coisas na BeagleBone. Então, ls é para listar o conteúdo de um diretório ou do caminho especificado, se você tiver permissão, né? O argumento "-l" a gente usa bastante para colocar os detalhes, né? Então, aquela forma de tabela que vem uma entrada por linha e não um arquivo em cada célula. Na verdade, vem um arquivo ou pasta por linha, e aí cada linha você tem os detalhes de proprietário do arquivo, grupo, permissão para ler, escrever, executar, né, do proprietário do grupo e de outros, o nome do arquivo, tamanho. Então, ls-l é uma variante que a gente usa bastante aqui, tá? Para o comando list. O comando cd vem de change dir, é para você mudar para a pasta. Se você não colocar nada, é a pasta home. No caso do ls, se você não colocar nada, é a pasta atual, listar o conteúdo da pasta atual. Tudo que vem aqui delimitado por colchete são argumentos opcionais, tá? Bom, então cd caminho é para você mudar para a pasta especificada. Cd espaço, aí aqui você passa uma pasta, né? No Linux não tem C dois pontos, D dois pontos, então você vai passar cd espaço /sys /class. Você chegou numa pasta bem especial da BeagleBone, conforme vocês vão ver mais para frente. E esse caminho pode ser relativo também. Quando você trabalha com caminhos relativos, ponto significa a pasta atual e ponto ponto significa a pasta acima. E se você quiser mais níveis ainda, você pode ir juntando vários wildcards desses ponto ponto. Então você coloca ponto ponto barra, ponto ponto barra, ponto ponto barra. Assim você subiu 3 níveis, né? Bom, comando make dir e remove dir, né, para criar ou excluir uma pasta. No caso do mkdir, se você passar esse flag "-p", aí ele vai criando as pastas no caminho. Então aqui, se existir uma pasta workspace, ok, aí não existe a pasta C, ele cria, e dentro da pasta C ele cria projeto 1. Então você cria uma subárvore inteira, tá? E o rmdir exclui uma pasta vazia, é uma proteção para você não excluir sem querer uma pasta que tem coisa dentro. Mas na prática, quando você quer excluir tudo, você tem esse comando aqui também, que a gente vai falar mais para frente. O clear apaga todo o conteúdo da tela.
Aí, gente, o cat e o eco, né, ou eixo, sei lá como que vocês querem falar, isso aqui é de ecoar na tela o conteúdo, né? Bom, esse cat tem a ver com concatenar, né? Na verdade, você pode passar um arquivo só aqui, ó, só um caminho, e aí ele vai mostrar o conteúdo daquele arquivo, porque quando você concatena uma string só, a operação o resultado da operação é ela mesma, né? Se você colocar dois arquivos, ele vai jogar na tela o primeiro arquivo e em seguida o segundo arquivo. Eu falo jogar na tela, mas tem como você redirecionar a saída do comando para um arquivo, certo? Ou para nada, enfim. A gente vai usar bastante o cat para ler o conteúdo de arquivos especiais da BeagleBone. E o echo, né, você passa aqui uma mensagem e ela vai para a tela por padrão, né? Aqui no cat, se você não falar nada, aqui é entrada padrão, tá? Ficou errado. O cat, quando você não fala nada, você digita na entrada e ele simplesmente repete na saída. Já o echo, você digita aqui a mensagem, ele joga na saída padrão. Ao invés de jogar na saída padrão, você pode redirecionar aqui para um arquivo. Então, se eu colocar, por exemplo, echo espaço 1 e colocar aquele sinal maior que, né, e jogar para um arquivo, ele vai escrever 1 naquele arquivo, certo? E quando é só um sinal de maior que, ele vai substituir o conteúdo daquele arquivo pelo 1, ele vai escrever o arquivo inteiro, tá? Se eu colocar dois sinais maior que, aí o objetivo é jogar ao final do arquivo. Então é acrescentar aquele conteúdo mantendo o que já tinha lá. Esses dois comandos, tanto o cat como o echo, a gente vai usar bastante para ler e escrever os arquivos especiais da BeagleBone. Tá? Aí durante os projetos nós temos o cp para copiar um arquivo ou diretório para um destino. Se você colocar o flag "-r", ele copia um diretório inteiro. O mv é para mover um arquivo, mas ele também tem a semântica de renomear, tá certo? Você pode colocar mv teste1.c, teste1.cpp. Então, nesse caso, eu renomeei a extensão do arquivo de .c para .cpp. E o rm é para excluir um arquivo. Se você passar esse flag recursivo e o force, ele exclui um diretório inteiro, tá? Qualquer comando desse, se você tiver dúvida, você pode digitar o comando "-help", dar um enter, e aí você tem a documentação resumida dele, só que em inglês, né? Aqui nós temos a pinagem daqueles conectores de expansão, que a gente chama de P9 e P8. Então, quando você vê P8.13 ou P8_13, significa esse pino aqui, ó. O P8.13 é um dos pinos onde você pode colocar, configurar, é claro, né, uma saída do tipo PWM. Tá? Então, os pinos da BeagleBone Black também são multiplexados e o objetivo de cada pino é configurável. Tá? Só que nesse curso a gente vai trabalhar com uma BeagleBone já configurada, então já vou poder usar esses GPIOs aqui, ó, né, e esses canais PWM. Então tudo que está verde aqui a gente vai usar como PWM, tirando esses da SPI, tá? Aqui nós temos os pinos que são só GPIO mesmo. Aqui é o barramento I2C. Aqui são pinos digitais que você pode configurar para outras finalidades, só que tem que ter muito cuidado para não esbarrar, por exemplo, com o cartão de memória, alguns periféricos que a placa já usa, né? Uma tensão especial, tem vários níveis de tensão envolvidos aqui, tá, pessoal? A gente tem 5 volts, que é a alimentação da BeagleBone, 3.3 volts, que são os níveis lógicos do GPIO e do PWM, tá? E no caso das entradas analógicas, a BeagleBone trabalha com uma tensão de 1.8 volt. Então tem que ter muito cuidado quando for trabalhar com a BeagleBone, com essa particularidade, que o conversor AD, a faixa é de 0 a 1.8, não é de 0 a 3.3. Além disso, quando você vai alimentar externamente a BeagleBone, pode ser por esse jack, né, ou pelo VDD 5 volts. O sys 5 volts aqui na verdade é uma saída, tá, de 5 volts para você alimentar outras coisas. Então, se você usar, por exemplo, uma fonte de 3 amperes para alimentar a BeagleBone, ela não vai puxar isso tudo. 1,5, 2 já seria suficiente. Então, você pode usar essa
essa capacidade de corrente adicional, né, da sua fonte para alimentar, por exemplo, um servomotor. E aí você poderia, se você for fazer essa conexão a partir da BeagleBone, seria por aqui, ó, sys 5 volts. Bom, com relação aos pinos de entrada e saída digital, GPIO, no sistema operacional a pasta que cuida disso é a /sys/class/gpio, tá? Isso muda de acordo com o kernel, então essa aula daqui a alguns anos pode ser que essa pasta mude de lugar, né? A primeira BeagleBone que eu comprei, algumas coisas ficavam em outras pastas, tá? Mas aqui eu estou pegando a última versão do Debian 10, tá? Cada pino de GPIO vai criar uma subpasta aqui dentro, tá? No sistema de arquivos, e aí essa pasta possui arquivos que controlam a direção e o estado do pino. Então é um arquivo que você escreve para configurar se o pino vai ser entrada e saída, e outro que você lê ou escreve, depende do cenário, né? Para afetar ou averiguar o estado do pino. E aí a gente tem que ter muito cuidado com a numeração, né? Então naqueles conectores de expansão P8 e P9, eles já são numerados. Você tem, por exemplo, o P8-7, que é um GPIO, que é o GPIO 66. Então essa é uma primeira forma de numeração. A segunda forma é mais próxima da estrutura interna, tá? Vamos dizer assim, do processador. Aí você tem 3 grupos de GPIO e cada grupo tem 32 pinos. Então você vai ter um número aqui, ó, um prefixo e um sufixo, vamos dizer assim, esse underline separando. Essa forma aqui ela é traiçoeira porque não é a que vocês vão usar no sistema operacional. A que mais interessa para a gente é quando você coloca GPIO, underline, e aqui vem um número só, então um número que pode ser bem maior que 32, por exemplo 66, e aí se você quiser converter daqui para cá, é só fazer essa conta. Você pega o grupo vezes 32 mais o y, o offset. Aí você chega no z. Tendo posse desse número aqui e observando direitinho na pinagem também, né? No caso eu estou usando o P8-7, que é o GPIO 66. Tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai exportar o número do pino, tá? Para vamos, na verdade, escrever no arquivo export o número do pino. Aí, a partir desse momento, ele passa a estar disponível para operações de configuração, escrita e leitura. Bom, então vamos dar uma olhada nesse exemplo do GPIO primeiro. Aqui eu coloquei só um LED no GPIO 66, tá? Esse IP que eu estou digitando aqui é o padrão da BeagleBone quando você liga ela pelo cabo USB, certo? O usuário associado a esse host é Debian, tá? A senha que vem na BeagleBone é temppwd. Eu não alterei essa aqui. Eu vou usar o comando clear para limpar a tela. ls, no meu caso eu coloquei L também, um atalho, que é a mesma coisa que ls aqui, tá pessoal? E primeiro eu vou usar o cd para ir lá na pasta onde eu tenho GPIO, tá? cd/sys/class/gpio. A gente não digita tudo, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó, /c tab, cla tab, a gente usa o tab para ir autocompletando. No caso específico dessa BeagleBone, o GPIO 66 já está aparecendo aqui, ó, tá? Então, eu poderia até tentar voltar, deixa eu ver se eu consigo voltar ela original aqui. Não, a minha já está configurada de um jeito diferente. Então, eu vou vir aqui na pasta GPIO 66. E aqui dentro eu tenho alguns arquivos. Tem um arquivo direction, que eu vou escrever o conteúdo out nesse arquivo. Deixa eu só fazer um negócio aqui, quer ver? Ó? Diminuir um pouco o tamanho da fonte. Tá, o out vai parar no arquivo de direção. Assim eu configuro o pino como saída, certo? Então eu escrevi, usando o comando echo, eu escrevi a palavra out aqui nesse arquivo direction. Agora eu vou escrever aqui em velho, vou escrever 1. Echo 1, velho. Então ele vai acender o LED. Se eu escrever 0, ele apaga. Então aqui a gente tem um exemplo com GPIO que não envolve nenhuma linguagem de programação específica. Eu estou só acessando o sistema operacional, o Linux e os comandos básicos, e eu consegui ligar e desligar um LED, tá vendo? Na realidade, se você quiser programar em alguma linguagem sem usar nenhuma biblioteca pronta para BeagleBone, porque tem um monte também na internet, né?
Basta você saber quais arquivos escrever, né, e o que colocar nesses arquivos, ou o que ler nesses arquivos quando for entrada, né, quando for outro caso, e aí praticamente qualquer linguagem de programação atende. Se você quiser programar em C, tudo bem, quero programar em Python, beleza também. Acaba que vale a pena você escrever essas bibliotecas de GPIO, Conversor AD, PWM, para você entender melhor como que funciona por dentro. Então, é uma boa opção você começar um projeto na BeagleBone fazendo essas pequenas bibliotecas na linguagem que você for usar. Dá para usar até a linguagem Go, né, da Google. Bom, para encerrar aqui, pessoal, vou encerrar esse exemplo aqui agora. A gente pode usar o comando shutdown, tá? Então eu vou fazer ele como superadministrador, shutdown, "-h", que é halt, né, desligar, now, agora. Quando eu fizer isso e digitar a senha do usuário Debian mesmo, daí um tempo ele já vai fechar a conexão SSH e em breve, aqui ó, desligou, apagou lá o LED, aquele padrão heartbeat, né, fica piscando para indicar que a BeagleBone estava ligada. Com relação às entradas analógicas, elas também são mapeadas em arquivos, os sinais na faixa de 0 a 1.8 volts, como a gente disse lá atrás, né, ficar muito esperto para não colocar de 0 a 3.3 aqui, tá? Na realidade, na pinagem, vocês vão ver que uma tensão de referência de 1.8 volt já está disponível num dos pinos da BeagleBone Black. Então, se você for ligar um potenciômetro, você já tem acesso a esse nível de tensão, tá? Para fazer o divisor resistivo. A resolução de 12 bits, o método é aproximações sucessivas, e cada vez que você lê o arquivo, você tem o valor atual da conversão AD em ASCII, tá? E aí a pasta nesse kernel que eu estou usando ficou aqui, ó, /sys, /bus, IIO, devices, IIO, device 0. Dentro dessa pasta tem os 7 arquivos com as tensões. Vamos ver agora como é que funciona. Bom, vamos então acessar a BeagleBone Black. Agora a gente vai lá naquela pasta, ó, /sys, /bus. Aí aqui eu vou apertando o Tab e ele vai me mostrando as alternativas, tá? IIO, depois era Devices. Aí aqui, ó, esse IIO Device 0, como tem um 2 pontos, que é um caractere especial, o próprio autocomplete, quando eu apertei Tab, né, ele já fez isso. Então já colocou essa barra aqui. Tá, aí dentro dessa pasta eu tenho esses arquivos. Aqui eu liguei um potenciômetro na entrada 5. Então vamos usar o comando cat para ver o conteúdo desse arquivo. In voltage 5 raw. Na verdade, eu até poderia, porque aí eu precisaria, eu não sei se ele já tem o /n, mas olha lá, eu poderia colocar mais de um canal junto, poderia usar o comando cat e mostrar todas entradas analógicas de uma vez, mas vamos mostrar aqui só essa do canal 5. Eu vou mexer aqui no potenciômetro agora, vamos ver o novo valor, ó, 800, vou jogar ela no limite inferior e agora jogar ela lá no limite superior. Vamos ver, 4093. Então, novamente, qualquer linguagem que sabe ler o conteúdo de um arquivo, ler essa string e converter para número, você pode usar para fazer essa interface com as entradas analógicas da BeagleBone Black. Finalmente, no caso das saídas PWM, a pasta mapeada pelo sistema operacional é essa, /sys, /class, /pwm, e você tem 4 controladores com 2 canais, tá? Na hora de exportar para ativar o canal, você escolhe 0 ou 1, são os canais A ou B. Então lá na pinagem vem com essa notação, né, A e B. E no sistema operacional você vai controlar 0 ou 1. Tem um mapeamento, né, para falar qual pino, cada um dos pinos, qual chip PWM está envolvido, qual controlador PWM está envolvido, tá? E para um certo controlador, você configura o período e você tem Duty Cycle independente para o canal A e para o canal B. Então, na realidade, quando a gente fala que na BeagleBone você tem 7 saídas PWM, 8, né, no total, dá para usar até 8. Não são 8 independentes não, tá? Para aplicações, por exemplo, envolvendo servomotores, como todos os períodos vão ser de 20 milissegundos, aí tudo bem. Agora, se você quiser frequências diferentes, você tem no máximo 4 frequências diferentes para o PWM, tá? 8 razões cíclicas independentes, mas só 4
frequências. E aí os diretórios para cada PWM controla o período, a polaridade e o duty cycle. Bom, aqui nós temos uma outra figura com pinagem mais direcionada para os canais PWM e para os timers, que a gente não vai abordar aqui na apresentação de hoje, tá? No caso do PWM, reparem que alguns canais têm mais de uma possibilidade, né, para pinagem. Então, por exemplo, o canal B do módulo EHR-PWM1, ele pode ser alocado para o pino P8.34 ou para o pino P9.16, certo? Então, para resolver esse problema, tem um script que já vem instalado na BeagleBone Black, que você escreve config pin, né, passa a especificação do pino e escreve aqui como último argumento da chamada do script PWM. Então, quando você lança esse comando, por exemplo, config pin P8.13 PWM, você está configurando esse pino aqui, ó, o P8.13, para o modo PWM. E para saber qual chip está associado a cada pino, né, você pode lançar esse comando e dar uma olhada na resposta, na saída do comando, os endereços na memória que vão aparecer. Tá? Aqui já é o endereço para o PWM1 e HR, tá? Termina com 02200, tem dois canais, então é o mesmo endereço. Os endereços são fixos, mas o chip associado a cada endereço pode mudar com uma atualização do sistema. No meu caso, o que está valendo é esse mapeamento aqui. Tá? Vamos ver um exemplo agora no terminal para ficar mais claro essa etapa de configuração também, que tem alguns detalhes, como por exemplo permissões à pasta, né? A própria existência desse último nível aqui dessas pastas, no caso dos módulos que tem mais de um canal, tem um comando específico para aparecer essas duas pastas aqui, ó, PWM1 ou PWM0. Então vamos lá, primeiramente eu vou conectar a minha BeagleBone Black. Tá? Aqui está configurado um mecanismo para fazer login sem senha, tá? Na realidade essa aqui é outra BeagleBone que está rodando a versão, só mostrar para vocês aqui, a versão 9.3 do Debian, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que eu preciso fazer vou dar um clear aqui, né? Configurar o pino que eu vou usar como PWM. Aqui eu estou aproveitando aquele mesmo cenário lá do LED, tá? Só que agora a gente está usando aqui o P8.13, certo? Então vamos voltar aqui. Então vamos configurar o P8.13 como PWM. Antes era o GPIO 66 que estava ligado no LED. Eu troquei aqui, ó, o cabo. Opa, é config pin P8.13 PWM. Beleza. Agora a gente vai lá para a pasta raiz dos PWMs, né? Eu posso até rodar o comando ls-lh para ter esse mapeamento aqui, ó, que é um link simbólico, tá vendo? Para uma outra pasta, não tão didática, vamos dizer assim, o endereço dela, mas aqui dá para ver o endereço de memória. Então aqui é o endereço base do módulo e aqui é o endereço desse chip, desse canal, né? Então são quando a gente pega pelo endereço base, a gente vê que tem 3 controladores PWM na verdade aqui. E alguns deles se separam em mais de um canal também. Por exemplo, esse PWM chip 6 que a gente vai usar é desse tipo que nós temos canais A e B. Tá? Então, primeira coisa, eu quero descobrir pelo endereço qual pino que é. Olhei lá na tabela tal, descobri que é o PWM chip 6. Dentro dele eu preciso do canal B. Então eu vou usar o comando echo, vou escrever 1 no arquivo export. Quando eu escrevo 1 no export, tá certo? Aparece uma pasta a mais aqui que é o PWM1. Meio caminho andado. Já configurei aqui, né, o mux de pinos para entender que é aqui que eu vou querer essa saída PWM. Agora eu preciso na realidade escrever nos arquivos aqui de dentro. Só que tem uma armadilha que muita gente considera que é até um bug da BeagleBone atualmente. Quando eu coloco ls-l, eu tenho uma listagem mais detalhada e aqui eu vejo que as permissões dessa pasta são apenas para root, que é o usuário administrador. Isso não convém, tá?
ter que rodar as coisas como root, só para controlar lá a nossa saída PWM. Então, a boa notícia é que eu consigo alterar essas permissões usando, como administrador, é claro, né, o comando chon. E aí eu vou colocar aqui o nome do usuário, no caso da BeagleBunny é Debian. Usuário Debian e o grupo pode ser root. O importante é o dono ser o Debian, tá? PWM1. Só que eu vou fazer isso também no modo recursivo, para pegar pastas e subpastas, tá? Ele vai pedir a senha. Beleza. Agora, dentro de PWM1, eu tenho aqui um arquivo enable, que vale 0 atualmente, um arquivo que é o período, também vale 0, Dutch Cycle também vale 0. Eu vou configurar aqui o período primeiro, então echo, e eu escrevo aqui o período em nanosegundos, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, 20.000 nanosegundos, eu tenho, na realidade, 20 microsegundos no período. É um PWM com frequência muito alta, né? Dá o que, pessoal? Dá 50 kHz, né? Vamos fazer aqui pelo Python, quer ver? Ó? Abrir aqui no 2.7 mesmo, 1 dividido por 50 vezes 10 a menos 6. Opa, perdão. 20, né? 20 vezes 10 a menos 6. Olha lá, pessoal, dá 50 kHz, tá? Então, vamos jogar aqui 20.000 nanosegundos no período. Beleza. Podemos começar com Dutch Cycle 0 mesmo. Aqui nesse caso do LED não vai fazer muita diferença. Se for um motor, alguma coisa, um servomotor, por exemplo, você já tem que começar mais configurado, né, o Dutch Cycle para uma das posições válidas lá para o servo. Aqui eu vou jogar 1 no arquivo chamado enable, então ele já vai ligar o PWM. E agora eu vou jogar, por exemplo, 10.000 no Dutch Cycle. Apesar do nome do arquivo ser Dutch Cycle, o que você passa aqui é o TON, é o tempo que o pulso fica em nível lógico alto, tá? Tem como inverter polaridade, mas aqui está na polaridade normal. Quando eu jogo 10.000, eu tenho aqui o LED aceso, né? Metade do brilho, 20.000, aqui está o dobro do brilho. Não sei, no vídeo não vai dar para perceber, até que deu, né? Ó, 20, 10, e agora eu vou diminuir mais ainda, vamos colocar 7.000, ó, agora eu vou colocar 4.000, certo? 2.000, 1.000. Se eu colocar 0 aí não vai dar para ver ele aceso mais, né? Vamos colocar 100, bem fraquinho, 50, né? Agora a gente pode, sei lá, jogar 200 e do 200 pular para o 10.000, para dar uma, ou para o 15.000, para o 19.000, para a gente ver melhor aqui, ó, certo? Então é isso, pessoal. No laboratório a gente vai explorar mais a BeagleBunny Black, talvez já codificando programas numa linguagem de programação, né? Eu só queria começar pelo shell, esses comandos echo, cat, né? Para mostrar que a gente pode explorar essa parte de GPIO, conversão AD e PWM, tudo sem precisar necessariamente fazer um programa e colocá-lo em execução. Obrigado e até a próxima.